Bom dia, boa tarde, somos da Universidade Regional do Cariri, do curso de Direito, e estamos fazendo uma entrevista com a mãe Célia, do terreiro de Lei Agel Juntungi, para a cadeira de História. E vamos começar aqui. E pode se apresentar, mãe Célia? Olá, bom dia, boa tarde, né, porque eu estou nesse meio. Prazer receber vocês aqui, né? Porque eu sempre digo essa questão que só a informação, né, conhecimento combate o racismo, né? Que hoje não é mais racismo, hoje é terrorismo religioso que nós sofremos. Então, eu sou Iaceli, a prazer mãe, né? Na verdade, eu entendo como zeladora do orixá, não é mãe, porque se fosse mãe de santo, eu estava na fita, né? Porque geralmente mãe manda, a gente não manda, né? O orixá, a gente obedece por respeito, né? Então, me deu Jujucuji aqui em Juazeiro do Norte, mais no aeroporto. Sou da nação Queto, né? Nasci na nação Angola, fiquei por vários anos até o falecimento da minha mameta, que cada nação tem uma denominação para zelador, né? Então, hoje eu me encontro nas águas do Queto, na raiz do Xumaré, e tenho como mãe a Francis de Iemanjá do Ileaxé e a Omanjá, ou seja, a mãe e os filhos são peixes, né? Tudo tem um significado, né? E sou iniciada por 12 anos na Umbanda e sou iniciada no Candomblé há 38. Perfeito. Podemos ver aqui, primeira pergunta: como você foi apresentado ao Candomblé e a quanto tempo pratica? Eu vou só retificar uma coisa que é muito comum falar quando você pratica. Nós não somos praticantes, nós somos religiosos. E isso é cultural. É cultural falar, a pessoa é praticante de religião de matriz africana. Não, nós somos de religião de matriz africana. Só tem um conhecimento. Eu posso usar para religiões gerais, você tem Sim, bastante sim. de judaísmo, Mas somos realmente religiosos de matriz africana. Eu não fui apresentada por ninguém ao Candomblé. E é uma das falas que eu faço contra as outras nações vêm perturbar. Eu falo, outras nações não, outras religiões vêm perturbar. Eu falo que qual é o termo? O chamado. Então, quando houve o meu chamado, não precisou ninguém bater a minha porta, porque o orixá me levou até eles, né? Então, quem é de orixá, ou quem é de qualquer outra religião, eu discordo quando as pessoas ficam à porta perturbando a paz ali, fazendo chamado. Porque o que você for que você né? Deus ou um Maomé, sei lá como queiram denominar, vai abrir o chamado. Ou não, porque o chamado existe, mas a espiritualidade existe. E mesmo você tendo espiritualidade de matriz africana, ninguém é obrigado a nada. Tá? Você pode praticar a tua espiritualidade em qualquer outro lugar. Né? É como eu falo, todos nascemos para orixá, é a minha crença, mas nem todos serão de orixá. Enfim. E aí, desculpa, né, porque nós temos marmitas da minha do estado. Enfim, e aí eu, aqui em Juazeiro, eu morei próximo a um terreiro de Umbanda na época, né? Que era chamado de Xangô, tudo era Xangô, a casa era Umbanda, eu nem sabia que isso era orixá. Na verdade, eu fiquei simplesmente porque não era prática da minha família. Outra porque eu era muito criança, né? Eu vim embora para São Paulo com 12 anos. Então, e aí fui crescendo lá, até que chegou um momento, eu morava já sozinha, inclusive de menor, que era vizinho a minha irmã, mas eu queria morar só. Então, eu trabalhava para casa da eu só não podia morar longe por conta que eu era menor, na minha família, né? Mas um belo dia eu resolvi que não queria mais morar só. E fui procurar uma pensão, local que eu não tinha ideia de como era. Chegando lá, tinha 2 beliches, né? E eu perguntei para a proprietária, mas por que tem dois beliches? Ela falou, não, você vai morar com 3 pessoas. Eu disse, não quero morar com ninguém não. Né? E aí eu pagava as vagas para morar ali. Mas a coisa mais sem sentido que uma pessoa possa dizer.
E aí eu vou chegar no momento que é o chamado, né? E como o orixá se apresenta, como a religião se apresenta na minha. Não foi na minha de qualquer pessoa. Basta nós termos entendimento. E mesmo acontecendo isso, tem uns 5 anos que eu entendi como foi o meu chamado. Então eu falo, como é que a pessoa faz um negócio? E aí, eu mudei no meio da semana. No final de semana, na sexta-feira, eu comecei a ouvir o acabar. E eu fui meio que conduzida, cheguei na prova, por 3 semanas e não consegui entrar, porque eu minha filha mais de Deus, minha caminhoneta, eu disse, eu entro, porque eu não tenho medo disso, para não parar né, muito usada aqui na região, e entrei. Chegando lá, me sentei, era uma época que não era do lado, não se fosse casar, as famílias não ficaram. E aí eu passei passou, só para você, depois da assistência, né, as pessoas pedem ali. E aí ele falou para mim que eu tinha que cuidar da minha espiritualidade, que eu fosse 3 vezes, se eu gostasse do terreiro, se eu me identificasse em casa, senão, mas que eu tinha que procurar algum lugar para me cuidar. Porque fui 3 semanas, fiquei lá no banco. E aí quando as pessoas começaram a se despedir, chegou a minha vez de falar com a minha santa lá. Eu falei para ela, ó, eu já estou ali há 3 semanas. Assim, meio sem entender o que estava acontecendo. Não, me diga, aquele negócio estava com a senhora? Tá bom. Aquele negócio estava com a senhora? Disse para mim vir 3 vezes. Então, eu falei assim, não, meu filho, não é assim não, tá bom. E assim, aí você vem 3 dias, né, como eu estava na banda, e se você se identificar, você fica, senão você tem que ir para um lugar, tal. Me explicou. Aí eu, você tem uma roupa branca? Eu disse, tem. Aí ela falou, não, assim, semana seguinte eu fui de branco, e por nessa casa eu fiquei por 12 anos. E a cobrança de orixá, feita por prefeitura, eu não aceitava. Não aceitava. Então, eu já incorporava, eu já dava passe e tal. Mas durante 12 anos eu passava por rituais de borim, comida à cabeça, né? Para acalmar, porque eu não aceitava essa questão de iniciação do candomblé. Porque, com o entendimento e com a base de família que eu tive, não tinha muito falar essas palavras, mas eu já começar a entender, era coisa demoníaca. Eu inteiramente acreditava nisso. E aí, até quando eu fui fazer santo grau, por questão de saúde e tal, eu sentei no alberê, que é um pouquinho, como esse aqui, né? Eu disse, meu Jesus, você vai me dar. Eu fiz assim, eu não estou aqui dando minha vida, meu sangue, eu não estou fazendo parte com demônio, nem estou dando minha filha, nem minha alma, nem daquela coisa para demônio. Eu estou aqui buscando salvar a minha vida e da minha filha. E aí, o já tomou posse do meu filho, tudo mais nada. E assim, eu já sou iniciada aqui em 12 de Umbanda, 38 de Candomblé, né? 39 agora em agosto. E é uma caminhada de 50 anos ainda da espiritualidade. A próxima pergunta. Como é a organização do seu terreiro e quais são as principais cerimônias realizadas durante o ano? Então, a organização tem primeiro a organização do espaço, onde tem a casa dos orixás e assim depende também de a qual nação você pertence. Na nossa nação são casas individuais, né, dos orixás, né, que acomodam os assentamentos dos orixás. Existe um calendário, né, anual, né? Começa com as águas do Oxalá, não necessariamente nós praticamos de fato as águas do Oxalá, porque é um ritual muito complexo, que demanda muitos dias, né? Onde, por exemplo, nesses dias que está em função do Oxalá, nem café pode fazer aqui dentro, né? É todo tempo de branco, é todo tempo falando baixo, né? A pessoa não pode estar gritando, não pode falar, né? Nem gritando, né? Então, nós temos um calendário, começa a constelar e segue os orixás nesse meio tempo. Como não existe
chamamos, né, por lá no nas casas matrizes. Tem também as festas de Boiadeiro, a festa de Boiadeiro, tem a festa dos Exus, mas aqui na nossa casa existe todo um cerimonial também para além da festa, mas nós só damos uma festa pública aqui, que é a festa a fogueira de Xangô, que acontece aqui todo mês de junho. Mas por trás de cada jogo que a gente fala dos orixás, nós podemos fazer em pé. Mas as pessoas fazem por pé, é certo também. É só uma questão do nosso jeito de ser. É isso. Alguma história, ensinamento específico do orixá que tenha marcado? São tantos. Sempre tantos, mas assim, é difícil escolher um, porque nós vivemos para orixá. A nossa bandeira é orixá. E assim, são tantos que é muito difícil, porque tem o chão que cuida, tem Xangô, que é quem comanda essa casa, falando-se de orixá e de candomblé. Mas também tem o caboclo boiadeiro, né, que é o seu agente, que é muito pai, que é orientador, entendeu? Então, tem várias entidades, né? Então, cada um no momento que precisa, né? Porque cada situação é uma situação, né? Mas é isso. Então, fica muito difícil eu falar de um só, não seria verdade, né? Porque, assim, a gente é religioso, é nossa fé, é nossa vida, e nós vivemos baseados dentro dessa religião, né? Que as pessoas pensam que pode tudo, mas isso não é verdade. Tem os dias, tem as outras cores que nós não podemos usar. Tem o dia de sexta-feira, do qual, para além do dia do santo da gente, é branco, é não beber, nem praticar sexo na sexta-feira. Então tem toda uma coisa. Então, existe uma conduta, né, muito específica, vou dizer específica, seria essa palavra, não sei, porque para além de religiosos, para além de dirigentes espirituais, para além da perseguição e do racismo, né, terrorismo religioso, nós somos formadores de opiniões. Nós somos, não, o zelador ele não traz, ele traz essa missão. Ser zelador é um cargo, né, que você nasce para exercer, mas existe toda uma postura, né? Não pelos outros, não pelo racismo, mas porque o guerreiro também, o guerreiro, a carga, ela forma opiniões, ela molda caráter, né? Nós não estamos aqui para ajudar ninguém. Por muito tempo, e pela falta de conhecimento até hoje, acaba que acolhe não, onde as pessoas que pertencem, né, que são de matriz africana, são prostitutas, são lésbicas, são famílias, são isso, são aquilo. Já foi mais forte, mas essa falta de conhecimento permanece, né, essa realidade. Porém, eu falo que é a falta de conhecimento que é a maior causa do racismo religioso. Porém, nós não estamos nesse espaço para julgar. A porta está aberta para todos, como qualquer tempo deveria ser. Tá? E a pessoa vem, quando a pessoa procura o religioso, ele vem porque ele não se reconhece no lugar que ele está, e ele está pedindo ajuda, é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, é um pedido de colo, né? E você acolhe, faz um acolhimento, e ali vai se adaptar ou não a essa realidade, né? Ou não. Porque tem que estar bem disposto, você para mudar a tua conduta, a tua função, superar, vencer seus vícios, né? É muito difícil. Né? E a pessoa pensa que é impossível, mas não é quando a pessoa se determina isso. Mas nós não impomos
o dever químico que ele tem que largar para pertencer. Não, nós vamos trabalhar mostrando o quanto aquilo é prejudicial para ele. Né? E como qualquer outro vício, entendeu? Não só dependente do químico em geral. Nós não estamos aqui para ajudar a sexualidade de ninguém, isso não nos pertence. Entende? Então, antes de ser religioso, antes de ter uma profissão, você tem que saber onde você está, o que você quer. Não é isso? Na profissão, você tem que fazer direito, então você tem que saber se reconhece nessa profissão. Entendeu? Que faz bem. Entendeu? Então não é diferente da religião. E assim, se a pessoa se adapta, ok. Se não se adapta, a gente não expulsa, mas a pessoa mesmo não se reconhece ou não consegue se superar e ele mesmo vai conduzindo a saída dele sem que precise sempre falar não. E ele é obrigado a gente orienta, a gente não obriga. Até por questão de sexualidade não nos pertence, não é doença, não acredito que a pessoa muda, que a pessoa nasce. Não é? E é isso. Isso parece problema. Claro, como são realizadas as cerimônias e quais são os elementos característicos que fazem parte delas? Então, por trás de uma festa, como eu falei, começa bem antes, né? Xirê é tudo festa, é só comemorar em praça, como nós falamos, né? O orixá, festejar, né? Como o aniversário, comemoração do aniversário. Então nós vamos festejar o orixá. Então, xirê nada mais significa que festa. O que é importante para nós é que antecede, que é a ritualista, que prepara para aquela festa o que é feito para o fortalecimento, não que o orixá precise disso, mas para nos fortalecer. Então, é muito extenso, mas é o que antecede a uma festa, a todo ajudô, a toda comemoração. Para que chegue aquele momento, existe toda uma ritualista, muitas vezes como é Oxalá, né? Que seria, né, mas muita coisa teve que se adaptar, e tem casos que para mim que são 16 dias de rituais. O mundo, a dinâmica do mundo não nos permite passar 16 dias de branco, sem tomar café, isso é tudo menos, né? Mas, por conta de trabalho, estudo, então nós reduzimos, né? Por isso que eu digo, eu não faço exatamente as áreas do Oxalá, eu prestigio, eu comemoro, mas no tempo e no espaço também. Então, cada orixá, ele tem sua ritualística, entendeu? Todos os ajudôs que nós falamos, que nós comemoramos, existe um ritual específico para cada orixá. Mas é uma longa história essa questão de acontecer. Mas é o nosso fortalecimento e o que nós acreditamos que é o certo. Ligando com a pergunta anterior, quais elementos fazem parte, como comida, canto e danças, fazem parte, e qual é o papel do toque dos atabaques nas cerimônias? Questão de ritualística, comidas. Existem as comidas secas que a gente fala, né? Com o chuchu de Oxóssi, o Egô do Oxalá, o Peté, o Oxum, o Amalá de Xangô. Então, cada santo tem comidas específicas, né? A roxa, como a gente aprendeu. Existe sim o sacrifício animal. Né? E aí vem todas as críticas, e eu vi as críticas, eu vi o doutor Hélio na Assembleia falando, quando essa questão do abate, né, ele falava, e todas as pessoas que estavam ali para proibir o abate de animal, estavam todos com sapatos de couro. Nenhum era vegetariano, entendeu? Então é muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia você criticar, você
Ninguém come frango vivo. Ninguém vende vivo. Alguém tem que abater. Né? E o diferencial no frango é porque todo animal que é sacralizado, que é topado, ele é bem tratado, ele não pode ser um animal que esteja em sofrimento doentio. Essa carne da comunidade e aqui em casa, quando tem muitos ou muitas, a gente não consegue consumir tudo, distribui para os vizinhos, aqueles que aceitam, né? Tem aqueles que não aceitam, está tudo bem. Então, assim, as pessoas, antes de parar, falar, combater, né? Os sacrifícios, né? E aí você vê, né, a antiguidade, e tem outras religiões, sim, que faz sacrifício. E aí eu me pergunto, a questão é o abate do candomblé? A nossa cor, a nossa ancestralidade, entendeu? Porque não é a única. E na própria catolicismo, né, lá atrás, quando se fala em Jesus e tudo, já havia isso, né? Foi mudado, foi diferenciado, mas existe. Porque eu não, o pessoal, né, não só falou da bebida alcoólica, mas desde sempre eu falo beber o vinho não, tá? Entendendo? E eu já me faço essa pergunta. Poxa, é realmente os nossos rituais? Ou a nossa cor, o nosso cabelo, a nossa descendência do país, né? Pobre. Talvez até eu fazer essa passagem por eu consiga entender, assim como eu não entendo, como minha religião afeta o outro, como a cor da minha pele afeta alguém, quando o sangue é da mesma cor. E nós destinamos mesmo, na vida mesmo. Eu vou morrer sem entender. Eu olho para as pessoas e digo, meu Deus, por que eu estou afetando essa pessoa? Eu sei, né? Complicado. A violência religiosa é indissociável do racismo aqui no país. Como a senhora vê a relação entre o candomblé e a sociedade brasileira? Eu acho que tem muito a ver com o que eu falei agora, né? Muito difícil porque é muito mais fácil julgar, criminalizar, do que procurar entender. Tá? Ninguém nasce racista. Deixa eu ver se a senhora lembra do nome. Ninguém nasce racista. Uma criança não nasce racista, uma criança não nasce homofóbica. Acho que sim. Por isso que eu digo, é cultural, ela aprende assim, ela desenvolve dentro da sua casa. E aí fica muito difícil esse combate. Né? Então eu digo que eu sou uma mulher de fé, né? Existe uma lei que nos protege e eu acho que não é que tenha que existir isso, mesmo assim a lei não é respeitada, porque o país é laico e a gente vê aí nas escolas, né, imagens de outras religiões, a entrada aberta a cultos, né, a momentos religiosos, né, e a nós não é permitido. Onde eu acho, e na nossa luta, não só da minha casa, mas nós que percebemos, que tudo vem a partir da educação. E que eu acho que se nós tivéssemos uma oportunidade, e hoje nós já temos no Juazeiro, já há algum tempo, algumas oportunidades, de participar, assim como esse momento aqui, porque é isso que faz a desconstrução. Né? E se nós se nós conseguíssemos entrar lá na formação dessa juventude, dessas crianças, a gente pudesse dar oportunidade a essas crianças, pelo menos de pensar, né? Crescer pensando, tentando conhecer, e não só o que é passado para ele de religião satânica, de vícios e tanta coisa, entendeu?
Então, eu acho que isso só vai mudar a partir da educação, a partir da lei, e que as autoridades e que a educação entenda que, diferente até de outras religiões, a gente quer passar conhecimento no sentido de desmistificar, de desconstruir esse racismo e não de doutrinar ninguém. Né? Eu acho que ninguém viu, vocês nunca foram usar nenhum e viu nós com nossas alimentares, com nossas rações na porta de ninguém, chamando para vir para a nossa casa, doutrinando. Então, a falta de conhecimento, a falta de estrutura da educação, né? Agora mesmo veio uma série aí do governo do Estado de livros para as escolas e a Câmara de Vereadores teve vereador que vetou. Não sei se vocês estão sabendo disso. E assim, se vocês puderem procurar esse material, você vai ver que não tem nada de satânico. Porque nós não. Interessante, nós não acreditamos em Satanás. Nós não acreditamos em Satanás. O Satanás não nos pertence. É do culto cristão. Nós não acreditamos no pecado. E aí você vai ficar chocado com isso. Para nós não existe pecado. Existe a comunhão. Existe o livre-arbítrio, né? E como consequência das suas ações, independente da religião, as consequências. Entende? Então o pecado é dos cristãos, o Satanás é dos cristãos, e eles usam, e você não vai ver nossa religião, usando Satanás para justificar nossas ações. Nós acreditamos que cada ação é uma reação. E no livre-arbítrio. Ninguém, como eu disse, ninguém é obrigado a nada. Você tem um livre-arbítrio e é responsável e vai colher o que você plantou. Simples assim. Né? Acho que dá para dizer isso. Né? Com certeza, só que o Satanás não nos pertence. A questão dos atabaques, né? Você acabou respondendo. Então, tudo no candomblé tem um sentido, né? O alijá, né? Que a gente carrega na mão para chamar os orixás, para conduzir. O atabaque, ele está no seu toque, nas suas rezas, né? Porque não são contas, são rezas. E, vamos dizer assim, vocês provocam, né? E chamam os orixás. Então, ele não é como se fosse um orixá. Não como isso, mas é como se fosse o orixá. Eles são para consagrar os orixás e é através, né? Porque a nossa religião é muito interessante. Nós sofremos cantando e dançando, nós comemoramos dançando e cantando. Então, todos os nossos mães, sejam eles alegres ou tristes, né? O nascimento, o axexê, né? Quando nós matrizes africanos morremos, que temos um determinado tempo de santo, existe o axexê, né? Onde existe rituais, onde existe rezas em forma de música para conduzir aquela energia. Então, é de suma importância, não só o atabaque, lógico, que é o principal, mas o agogô, o alijá, o xere, né? E assim vai, cada um tem sua função no ritual do candomblé. Duas perguntas que se relacionam. Se a senhora já enfrentou, presenciou algum tipo de preconceito religioso, né? E o que a senhora acha que poderia ser feito para promover mais respeito às religiões matriz-africanas e como o direito auxilia nisso? Então, vários. Chega na Juazeiro, em outra época, São Paulo ainda foi iniciada, foi anos 80, né? Mais especificamente eu iniciei em 86. E aí houve um retrocesso muito grande. Nesse meu tempo eu vim para cá e assim, vários. Inclusive, atualmente na academia, nesses últimos 5 anos, eu tenho, onde eu nunca imaginei passar o que eu tenho passado.
E na academia, o curso que eu faço, né, que eu sou graduanda de psicologia, eu nunca pensei é muito difícil que eu falo sobre isso, porque por mais empoderada que eu seja, por mais que pareça combativa, mais que pareça forte, aliás, a gente é sempre humano, né? Passei por muitas situações, não vou falar aqui, falar de nome de pessoa de instituição, mas onde eu tive, chegou a ponto de dizer perante a coordenação, e eu pedi para desistir do curso. Depois, com a conversa que eu tive com o coordenador, eu voltei para a sala de aula, tive uma conversa com todos os alunos e eu falei, a partir de agora, eu farei toda uma atividade só. E não terei mais nenhum problema em chamar a polícia que vem quando eu sofrer racismo. Eu não entendo como chegou isso a ponto de eu ser isolada. É um trabalho feito em sala, com novas equipes. E cada equipe que eu ia sentar já estava completa. Eu ir para o fundo da sala, encostar na parede e esperar que a professora começasse. Essa semana eu revivi a nossa situação e a minha projetada estava em supervisão, e mais uma vez houve mais um problema. E ela realmente esteve comigo e disse em todos os momentos que você eu resolvi, eu disse, se você esteve presente, a coisa continua de outra forma, até no tratado, tá? No tratado, a pessoa que está para ajudar no curso, no estágio, a impaciência, a forma bruta de se dirigir, e é muito difícil. Muito. Já chorei muitas vezes, já desisti muitas vezes, mas eu não posso desistir dos meus sonhos. Vou levar isso para a vida. Vou levar isso para a vida. Essa formação, mas eu não vou desistir dos meus sonhos. E eu não posso deixar que esse racismo me acabe. Eu fui por vários motivos, por sonhos, ou também por meus filhos biológicos, por meus filhos de axé, mas também pela minha religião, para se fazer o diferente, para não ser só você chegar aqui, eu só sou mais sério falar da minha ancestralidade, mas ter local de fala também acadêmica. Então, trocentas motivações que eu tenho. Mas tem sido um local de muito sofrimento, de racismo, de preconceito, de etarismo, também de etarismo, onde eu cheguei a falar, estou aqui de igual para igual. Eu não repeti um ano, eu não repeti um ano, eu não repeti um semestre. Enquanto muitos ficou por caminho, no alto da minha idade, eu estou de igual para igual, não devo nada para ninguém. E quando eu falei não devo para ninguém, eu falei para a coordenação, eu não devo nada, não é financeiro. Os paguem eu também. Psicologicamente, rendimento. E eu nesse lugar, eu não vou dizer que eu tenho 64 anos, eu não tenha limitações, mas o que me falta tem luta, tem estudo, tem vontade.
Então, esses anos têm sido muito sofrido. Hoje, quando eu fui para fazer psicologia, eu sonhei com minha formatura. Eu sonhei levar meus filhos, eu sonhei em vestida. E hoje eu quero assinar e trabalhar. Não sei nem se eu vou fazer ou não. Porque a visão que eu tenho hoje é muito triste. De uma profissão que tem se considera. Não conseguiria mudar, né? Porque ser candomblé também é difícil, isso também é muito. Mas eu sou ele. Acaba da sociedade reflete. Isso. E assim, eu acho que o direito pode ajudar. Eu acho que o direito pode ajudar. Também muitos outros que vêm aqui fazer pesquisa. Hoje eu já recebo acadêmicos de medicina, vem na equipe, mas tem um que chega mudo, chega calado, sai mudo, e parece que você ainda deve medo, mas vem, né? As outras muito bem, tentando entender, vocês aqui tentando entender, para que a partir da academia se mude alguma coisa, entendeu? Que vocês não parem aqui, né? Que todos os estudantes que passaram de letras, de direito, da medicina, e tantos outros que eu não me lembro, faça alguma coisa. Tem que vencer, não é ser, não precisa você ser, mas acho que a partir disso aqui, e eu sempre faço questão de receber a todos aqui, exatamente por isso. Eu costumo dizer que isso é o trabalho da formiguinha. Porque como você não pode mudar se você não procura conhecimento, né? Então eu me ponho nesse lugar para dar minha contribuição. Quando eu sou convidada para palestra, ou qualquer outra palestra que me convide, eu me esforço muito para tocar, porque eu tenho uma vida, eu não sou estudante, né? E eu procuro ir por quê? Porque eu agradeço, e as pessoas, como assim? Não, eu agradeço por me dar a oportunidade de levar a fala da desconstrução. É isso. Para que isso mude. Porque se as leis não mudarem, né? Mas isso existe principalmente para pessoas, né? Que tenham discernimento para desconstruir essa realidade nossa, histórica, né? Cada dia será mais difícil. Mas eu não quero um dia, né? É como os ensinamentos do candomblé são passados para as novas gerações e que mensagem você tem a dar também para as futuras gerações. O aprendizado, como eu falei, eu já falei já, nós não temos uma vida como os religiões, por isso, né? Como as religiões, nós temos a nossa ancestralidade passada a partir da humanidade. E tanto é que hoje há estudos e muitas escritas, mas muito se perdeu nesse caminhar de séculos, por conta que sempre foi a partir da oralidade, né? Então essa oralidade nos traz conduta, nos traz conhecimento, e não só o conhecimento da religião, das práticas, mas de conduta, de luta. A gente aquele negócio que candomblé ou matriz africana sangue, suor, lágrimas e resistência. Essa é a nossa bandeira, né? E agora com essa nossa bandeira, espaço para a segunda pergunta. Que mensagem você tem a passar para as futuras gerações? No geral, né? Para o geral, eu digo que as pessoas pensem, né? Que elas não deixem aos outros aquele plano que é para cima. O quão é doloroso os ataques sofridos. Então, que eles não gostariam que fizessem com seus filhos, com suas famílias. Nós, de uma matriz africana, muitas
vezes, apesar da lei, apesar que a lei aí, nós temos que as escolas dizer da lei para a escola, para a direção, quando nossos iniciados, com nossos filhos, com nossas crianças, com nossos adolescentes, volta à escola após ser iniciado, você pode usar o rosário, você pode usar as suas joias, né? Então, isso aqui são nossas joias. Né? Então, quando a pessoa se inicia, ele tem um período com suas joias, as joias do orixá. E quando ele chega na escola, ele é impedido. Né? Não é só o bullying, acredite, não é o bullying de outros. É também a falta de conhecimento das escolas, que dão um olho doido de eu dizer que não conhece a lei, que eu acho que é o mínimo que uma direção tem que conhecer. E que a gente parte para lá, né? O meu filho mesmo, o qual eu preciso entrar para contar, ele desistiu de uma escola federal, quando ele fazia, na época, o ensino médio, o curso técnico, e quando ele se iniciou, que ele voltou, ele só foi 3 dias. E ele desistiu, aí foi fazer o Enem, o vestibular, na época era vestibular, e fazendo ele faz letra na UFA. Porque a minha filha ainda acompanhou ele, sentiu olhares, aquela coisa que intimidava, né? Mas ele preferiu não ir mais. Ele desistiu do curso, né? Porque se sentiu ameaçado, porque a coisa psicológica ela pesa muito, entende? E aí, enfim, deu certo, né? Mas foi um dia, não é o primeiro. Quando ele estava aqui na vila, uma criança passou mal, né? E ele entendeu que não era doença, mas a professora era evangélica, a criança sofreu convulsão e a pessoa evangélica falou que eu estava sob o poder do demônio. E aí, quando ele chegou em casa, aqui na escola, a professora não estava mais, no outro dia eu fui conversar. Porque, para além da fala, ela tinha que ter procurado socorro, o SAMU, aquela coisa, qualquer coisa, né? Mas não, como é que eu consigo uma criança que está sofrendo convulsão, ela está com dano? Mas chega isso. Entendeu? Então, para os meus, eu para os meus, eu falo com o nosso povo, nosso povo de Matheus, não desistam muito. Eu estou aqui nesse momento representando e dando continuidade aos meus ancestrais que foram tanta vida perdida para a perseguição, para o racismo que nós ensinamos na época. Então, eu estou aqui representando. Hoje eu digo que candomblé é luxo, porque eu tenho oportunidade para aqui, eu tenho, apesar dos horários, eu atendo a qualquer lugar, porque a lei me permite, né? Isso é até claro. Mas que eles não desistam, que eles honrem as nossas causas e a luta dos nossos ancestrais. E hoje nós sofremos racismo, discriminação, entende? E para o povo em geral, eu peço, seja humano. Seja humano. É questão de ser empático. Não tinha palavra, né? Empatia. Seja humano, é contratado. Respeito o próximo. Entenda que ele também sofre de ser muito tem pessoas de dificuldade. E que ele fere. Como eu falei, na minha idade, cara, eu pensei em passar, sofrer e chorar tantas vezes, né? E continuo chorando. Vou estar numa academia, da academia do curso de elite. Conseguindo que então, assim, como a gente fala, as mães da gente fala, igual o choro, para enfrentar. E que essas pessoas leiam, estudem, saiam da ignorância, porque na verdade querem ser tudo, mas são ignorância. Ninguém tem obrigação de nada, mas é isso que eu não Pergunta adicional do pessoal, né? Eu gosto bastante de ler, então, quais obras artísticas a senhora pode recomendar? Livros, filmes, músicas, caso a senhora gostar. Existem muitos, principalmente de artistas criadores,
Mas tem um livro, né, que seria a Bíblia, né? Mas é do branco, que eu sei que é o Vegé, que é muito cuidado, eu acho ele muito fácil de entender. Mas hoje, atualmente, vamos falar de um só e agora me foge de artistas plásticos e escritores pretos, né? Porque não é só de religião, mas estudiosos, né? Deixa eu ver. Tem uma. Eu vou falar de duas coisas. Eu gosto muito de uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, que é o mestre dos metais. Eu acho a história dele muito impactante, muito impactante, e onde ele chegou e hoje ele é um dos grandes artistas. Tem um outro que faz esculturas belíssimas, né? Que é um dos dirigentes do Bahia, do Loroquê, na Bahia, em questão de arte, né? Ai, meu Deus. Tem Conceição Evaristo, não sei se ela é religião, mas é religião preta, né? Tem um deles. Mas tem o Mago dos Metais, que é uma pessoa de axé, e que ele se refez, né? Ele saiu do local que ele estava, então para mim ele é uma referência não só como artista, são belíssimas as joias de axé que ele faz, mas pela história de vida dele, entende? É muito interessante, ele usa uma máscara, raramente ele mostra o outro, né, o que tem, e a história dele. Assim, a partir do Mago dos Metais, você vai perceber muitas coisas. A Tia Má, que é minha tia de santo, por exemplo, né, que é artista, eu falo isso porque está mais acessível. E aí, né, a partir dessas páginas, você vai achar muita coisa, né? Porque neste momento eu não estou conseguindo lembrar de um escritor de axé, a não ser os grandes. Mas tem as casas matrizes, né? E eles têm muito conteúdo. Inclusive a casa do Jumaré, de Salvador, da Morada, que é uma casa que faz militância, é uma casa que dá assistência, é uma casa que promove cursos para as pessoas em situação, né? Não só de rua, mas de profissionalismo. Sei lá, todos nós não poderia não ver hoje em outra raiz que não fosse por conta da militância, por conta de todo o trabalho social que eles fazem. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e finalizamos aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, como eu disse.